Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu, pastor Talvani, estou aqui mais uma vez com um estudo bíblico maravilhoso para compartilhar contigo sobre o poder da unidade. Estudo bíblico sobre o poder da unidade que tem uma grande importância bem presente nas Escrituras. Como eu já falei, eu sou o pastor Talvani. Siga o nosso canal, compartilha, deixa seu like. A Bíblia fala frequentemente sobre como a unidade entre os irmãos, entre os cristãos, fortalece a igreja, a comunidade da fé, até nossa própria caminhada com Deus. E nós vamos explorar, no decorrer desse estudo, alguns versículos e ideias que mostram como a unidade e a vista da Bíblia e o que ela pode realizar sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor Jesus. E o primeiro ponto do poder da unidade no corpo de Cristo: a unidade entre os crentes é algo essencial para a edificação do corpo de Cristo. No Novo Testamento, a ideia de que todos os cristãos formam um só corpo é central para entender o poder da unidade. Isso é mais do que uma ideia abstrata. É uma prática que reflete o caráter de Cristo, como está escrito lá em João 17, a partir do versículo 20 ao 23. Vamos meditar um pouco sobre esta palavra. A palavra do Senhor diz assim: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que viveram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, aqueles também estejam em nós, para que no mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória e me tens dado, para que sejam um como nós somos. A palavra do Senhor aqui está claramente nesta oração que Jesus ora ao Pai pelos cristãos, para que nós possamos se manter no poder da unidade de Cristo. Assim como Ele é um com o Pai, nós possamos ser um no corpo de Cristo. Nós possamos estar firmes no poder da unidade, para que a tua vida flua, para que a obra venha fluir em todas as áreas no teu chamado, que nós possamos estar dentro desse poder da unidade, onde a própria palavra vai dizer também que uma casa dividida não subsistirá. Então esta mensagem que estamos aqui estudando um pouco, trocando essa ideia aqui, é para que nós possamos entender que com o poder da unidade, o corpo de Cristo, a graça do Espírito Santo de Deus, ela se manifesta sobre nós. Nós, dentro dessa mensagem, o mundo, então ele tem que saber, ele saberá que você foi enviado por Cristo, assim como está dizendo na palavra. O mundo tem que saber que tu me enviaste. O mundo tem que saber do seu chamado. O mundo tem que saber que você é cristão. A unidade entre os crentes é um reflexo direto do relacionamento perfeito entre o Pai e o Filho. Jesus, quando ele afirma nesta palavra que a unidade dos crentes é um testemunho para o mundo sobre a verdade, de que ele foi enviado para Deus. Em Efésios 4, versículo número 3 ou 6, a palavra vai dizer o seguinte: façam o esforço para preservar todo espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo,
há um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, uma só fé, um só Deus e um Pai de todos, que é todo sobre por meio de um só. Paulo ele está nos ensinando nessa mensagem a manter a unidade do Espírito, enfatizando que há um só corpo em Cristo Jesus. Paulo está aqui dentro dessa mensagem, deixando claramente para mim e para você, para que nós possamos cada vez mais se fortalecer no Espírito, permanecendo em paz, entendendo que há um só corpo, que é um só Espírito. Essa unidade não é algo que criamos, mas é algo que já existe em Cristo e que convidamos a preservar e viver em harmonia com ela. Em 1 Coríntios 1:10, essa mensagem ela também vai deixar bem clara para mim e para você, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fale a todos mesma coisa, que não haja divisão entre vocês. Antes que sejam perfeitos em o mesmo parecer, Olha o que ele está dizendo aqui. Paulo está corrigindo divisões na igreja de Corinto, enfatizando que a divisão é uma formada ao plano de Deus para não igreja, para não unidade. Como diz Paulo, deve ser fundamentada na verdade compartilhada de Cristo. Quando você cria essa divisão, não está fundamentada naquilo que Cristo está nos ensinando. Específico na missão e de expansão do Evangelho, edificar uns aos outros e combater a força do mal. Para isso tem que estar no poder da unidade, em comunhão. Em Atos 2:44, versículo 47, todos os que realizam juntos e tenham tudo em comum. A igreja primitiva é um exemplo claro de como a unidade dentro da comunidade cristã para o crescimento da prosperidade espiritual. Quanto mais eles se juntavam, quanto mais eles oravam, quanto mais eles estavam juntos, em comum, em união, mais a igreja crescia. A unidade da partilha nas orações e no ensino, nas práticas contidas, leva à prosperidade espiritual e à evangelização eficaz. Precisamos estar como esta igreja, em um só propósito, em uma só oração, em uma só visão. E quanto mais eles oravam, mais era acrescentado sobre a igreja, em união, em um só propósito. Em Filipenses 1:27, acima de tudo, comporte-se de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que eu vá e os veja, que esteja ausente, ouça a respeito, que estão firmes em um só espírito, lutando junto com uma só arma, pela fé do Evangelho. A unidade aqui apresentada neste versículo como uma força que mantém os crentes unidos, não é apenas sobre as boas ações, mas sobre estar comprometido com a missão do Evangelho de forma conjunta. Está deixando bem claro que para o crescimento do Evangelho, da missão em Cristo Jesus, tem que ter uma obra conjunta, em uma só visão. O impacto da unidade no mundo tem um impacto de direito no mundo, pois através dela que as pessoas reconhecem que somos discípulos de Cristo.
Quando a igreja está unida, ela se torna um testemunho vivo de que Jesus é o Senhor e o único suficiente Salvador. Em João 13, a partir do versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também vos amei uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. O amor entre os crentes, que é a base da unidade do corpo de Cristo, é o principal sinal para o mundo de que somos seguidores de Cristo. Quando uma unidade é preservada em amor, isto atrai o mundo para Cristo. É muito simples de entender isso, Igreja do Senhor. Filho amado, nós como cristãos temos que sermos exemplos para o mundo. Imagine você hoje, não estando na presença, não estando em Cristo, vendo uma igreja em contenda. Você vai congregar nesta igreja, mas quando tem uma unidade de amor, quando tem uma unidade de espírito, há o desejo de até quem não é participar. Olha o que diz em Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. O Salmo 133 nos mostra como a unidade entre os irmãos é algo precioso aos olhos de Deus. Deus se agrada quando vemos os cristãos unidos e vivendo em harmonia. Aí você me pergunta, mas pastor, como cultivar essa unidade? O povo é difícil. Como cultivar essa unidade? Embora a unidade seja um presente de Deus, é também algo que deve ser cultivado. Algumas práticas que ajudam a manter a unidade são a humildade, a paciência. Olha o que diz lá em Efésios 4, a partir do versículo número 2 e 3. Paulo nos instrui a ser humildes e pacientes, apoiando uns aos outros em amor. Perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. É um compromisso da verdade. A unidade não é apenas uma questão de convivência com seu irmão, mas é manter-se firme na verdade da palavra de Deus. A verdade deve ser uma base para a nossa união. Essa verdade, ainda que ela seja difícil, que a gente sabe do nosso cotidiano, as lutas que enfrentamos, o quanto que recebemos de contra-ataque do inimigo, o quanto que muitas das vezes é difícil até mesmo de liberar o perdão para manter a unidade de alguém que falou mal, de alguém que te apontou, de alguém que te acusou. Mas seguindo a palavra, ainda assim nós temos que estar dentro dessa união, sendo exemplo. O poder de transformar da unidade, a unidade tem um poder de transformador tanto no hábito espiritual quanto no social. Ela fortalece a igreja, a comunidade de fé testemunha o amor de Deus ao mundo. Ao viver em unidade, estamos refletindo o próprio caráter de Deus, que é um Deus de comunhão e amor. Pastor, é fácil falar, é fácil pregar, é fácil trazer um estudo desse. Não é fácil viver a palavra, mas se você quer viver no poder da unidade, se você quer viver em amor, ainda que estejamos certos, muitas das vezes teremos que manter a unidade para atrair o mundo para a igreja, não a igreja para o mundo. Não cometer as mesmas práticas
as mesmas vontades, mesmos usos, mesmo costume, mas você está dentro do poder da unidade com comunhão, na mesma visão, na mesma intercessão, assim como estava aquela igreja lá em Atos dos Apóstolos. E quanto mais eles oravam, e quanto mais eles estavam unidos no mesmo propósito, mais o Senhor acrescentava sobre a igreja. Que o Senhor possa acrescentar mais e mais sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Mas que a partir de hoje, diante desse pequeno estudo, você possa entender a andar no poder da unidade do corpo de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha visitar o teu lar, a tua casa, a tua saúde física, a tua saúde espiritual, mental, espiritual, social, em todas as áreas, pelo poder do nome de Jesus, trazendo esse poder da unidade, esse poder transformador. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vai tirando agora todas as escamas dos olhos, tampando os ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir mais a tua palavra e entender que o corpo de Cristo, independente da placa, independente da religião, temos que andar em união, em um só propósito, a resgatar as vidas perdidas do mundo para o reino de Deus. Que teu Espírito Santo de Deus traga paz e tranquilidade a todos, em nome de Jesus. Toda semana estarei compartilhando aqui um estudo, e todos os dias vai ter aqui a oração, que nós vamos estar aqui com a meditação na palavra, para trazer um fortalecimento espiritual para a tua vida, para que você possa se manter firme até a volta dele, em nome de Jesus. Compartilha esta mensagem, dá seu like, envia para mais pessoas, seja você um canal de bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.